Olá, que prazer encontrar você aqui nos canais da Safeliz para mais um estudo semanal das lições da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Cardassali e tenho imenso prazer de estar aqui com você para juntos desfrutarmos desta bênção que é o estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer às centenas de pessoas que têm enviado palavras de carinho e consideração à minha pessoa, como novo apresentador aqui das lições nos canais da Safeliz. Que Deus possa nos abençoar a todos e que nossa jornada seja uma jornada de bênçãos, uma jornada de crescimento espiritual. Quero deixar aqui um desafio para você antes da oração, para que você não somente ouça as lições aqui no canal da Safeliz, neste vídeo, mas que você também separe um tempinho para o estudo da lição. Reserve um tempo cada dia para você tomar a sua lição, tomar a sua Bíblia e poder dedicar ali um tempo para esse estudo. Certamente você será ricamente abençoado. Vamos então orar pedindo a sabedoria de Deus para o nosso estudo. Curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer imensamente por tua promessa de nos enviar o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Ao abrirmos tua palavra e a lição, ajuda-nos, Pai, ensinando-nos e guiando-nos com a iluminação do teu Santo Espírito. Dá-nos um coração disposto não só a aprender, mas a colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Título da lição desta semana, controvérsias. Verso para memorizar está em Marcos 2, 27 e 28, diz assim: E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Antes da porção deste sábado à tarde, quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra como terminou a segunda lição, a semana passada? Lembra-se que terminou a lição com a história maravilhosa de Jesus curando um leproso, tocando naquele leproso, purificando a sua carne, a sua pele e seu coração, e o recomendando a apresentar-se aos sacerdotes? Pois bem, ninguém que chega à presença de Deus, à presença de Cristo, sai da mesma maneira que chegou. Eu espero que, ao chegarmos à presença de Deus nesta semana para este estudo, quando concluirmos este estudo, quando sairmos desta lição, nós possamos ser pessoas melhores do que quando iniciamos. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Nós vamos perceber que a lição dessa semana está dividida em dois blocos. O primeiro bloco começa no capítulo 2, verso 1, e vai até o capítulo 3, verso 6 do Evangelho de Marcos. O segundo bloco começa no capítulo 3, verso 20, e vai até o verso 35. Nós vamos observar Jesus em sua casa, para onde aflui uma grande multidão. E como Marcos já nos disse, e o autor já nos apresentou, Marcos é aquele que apresenta Jesus em movimento. De sua casa, ele sai para próximo do mar, depois entra numa coletoria, chama Mateus, vai à casa de Mateus, se retira novamente para os campos e searas, volta outra vez para uma sinagoga, vai para junto do mar e termina a agenda desse período numa casa. Ufa, até eu fiquei cansado com tanta atividade. Que bênção é ser ativo na causa de Deus. Espero que você seja um crente ativo, que você possa usar os talentos que Deus lhe deu para colaborar, para contribuir na propagação do Evangelho de Deus. Os dois blocos estão marcados por estilos literários diferentes. O primeiro bloco, Marcos vai contar 5 histórias, elas são sucessivas, sendo que cada história que sucede à anterior se conecta com ela por um tema paralelo. E quando chega na última história, na quinta, ele reconecta essa história com a primeira. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco, ele usa um outro estilo literário. São as histórias contadas em formato sanduíche, onde ele começa contando uma primeira história, interrompe sem terminar, inicia a segunda história, conclui a segunda história e volta para
terminar a primeira história. Isso é o que nós vamos ver bem claramente nos estudos que faremos diariamente desta semana. Para terminar aqui a parte do sábado à tarde, vamos observar Jesus contrastando os seus ensinos e a sua pessoa com os ensinos e fariseus e escribas. E vamos ver aqui dois modelos de religiosidade e de espiritualidade que eu espero sejamos imitadores da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui terminamos o sábado à tarde. Vamos então para o domingo, onde vamos recordar uma história muito conhecida, aquela história do paralítico que foi conduzido por 4 amigos à casa de Jesus. Como uma multidão afluiu à casa, eles não tinham como entrar na presença de Cristo, eles queriam dar ao seu amigo o benefício da cura que Jesus poderia efetuar na vida dele. Eles então encontram um acesso ao teto e baixam aquele paralítico até a presença de Jesus. E o texto, curiosamente, diz o seguinte, que Jesus, vendo a fé deles, ele ficou comovido. E a pergunta para a gente considerar, como alguém pode ver a fé de uma outra pessoa? Da mesma maneira como se pode ver o amor de outra pessoa. Este sentimento, o amor, este princípio, assim como a fé, eles se manifestam em ações. Por isso, Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. E Paulo diz que se fizermos também tantas coisas e não tivermos amor, também nada vai adiantar. Então, espero que a nossa vida, a nossa profissão de fé, a nossa prática religiosa seja, de fato, não só de palavras, não só de profissão de fé, mas coerente com as nossas atitudes. É assim que nós esperamos que cristãos genuínos possam viver. E quando Jesus olha para aquele homem que não fala nada para Cristo, não pede nada a Jesus, Jesus se compadeceu e a primeira coisa que ele vê, além da necessidade física, é a necessidade espiritual daquele homem, e ele oferece o perdão dos pecados para aquele homem e a cura física. Escribas e fariseus presentes reagem imediatamente, porque perdão de pecados era uma atribuição exclusivamente divina, e aqueles homens não reconheciam nada de divino em Jesus. E eles rechaçam, e eles se irritam e se aborrecem com Jesus. Então, Jesus não despreza a opinião daqueles homens, e ele se manifesta usando um recurso rabínico conhecido como do menor para o maior. E ele responde dizendo o seguinte: qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou toma a tua cama e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, toma a tua cama e anda. E o homem então se levanta, se põe de pé, e o milagre foi feito na presença de todas as pessoas. Jesus, ele era capaz, e foi capaz, não só de curar fisicamente aquele homem, mas também de curá-lo espiritualmente. E eu penso na nossa vida, qual é a nossa maior necessidade? Não é do toque curador de Jesus para as nossas necessidades espirituais? Não é o perdão de Cristo que nós necessitamos mais do que qualquer outra coisa? Muitas pessoas se achegam a Cristo por interesses diversos e diferentes. Qual é a nossa motivação ao nos aproximarmos de Jesus? É receber o seu toque de perdão, o seu toque de purificação? Para exaltar e destacar o contraste entre aquela religião dura, insensível dos escribas e fariseus, o autor da lição nos traz a lembrança, o texto de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8, especialmente o verso 8, onde o profeta nos diz o que é que Deus espera de nós, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e andemos humildemente diante do nosso Deus. Como tem sido a nossa prática religiosa, a nossa profissão de fé? Podem se perceber em nossa vida espiritual, em nossa experiência religiosa, a prática da justiça, o amor à misericórdia, a humildade. É assim que Deus deseja que vivam os seus filhos, que vivam os cristãos neste mundo, exatamente dessa maneira. Há muitas pessoas cujo foco está no ritual, na forma, e se esqueceram da essência da religião, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. Aqui fechamos a lição do domingo
E vamos agora para a lição da segunda-feira, que tem como título Chamado de Levi e a questão do jejum. Então foi a primeira história, vamos considerar mais duas agora. A lição está em capítulo 2, versos 13 a 22, e nos pergunta quem era esse Levi, filho de Alfeu. Muito bem, este Levi, filho de Alfeu, é o Levi Mateus, é o Mateus do Evangelho de Mateus. Era comum os judeus terem dois nomes. Simão Pedro é um exemplo, né? João Marcos, o próprio autor do Evangelho que estamos estudando. Este Levi Mateus, filho de Alfeu, não dá para estabelecer nenhuma ligação com aquele outro discípulo que aparece na relação dos discípulos de Jesus, que também era filho de Alfeu. Não dá para estabelecer que eram parentes ou irmãos. Não é possível estabelecer isso. Mas olha que interessante. Jesus passa na coletoria, vê ali Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos, um cobrador de impostos. Quem eram os publicanos cobradores de impostos? Eram pessoas do povo judeu recrutadas pelo Império Romano para serem cobradores de impostos dos seus próprios irmãos de sangue, os seus próprios conterrâneos. Olha que coisa triste. Esses homens, via de regra, se tornavam inescrupulosos, eles se tornavam ladrões, extorquiam o povo e enriqueciam à custa dos seus irmãos. Eram odiados, eram detestados e condenados pelos líderes da nação e pelo povo judeu em geral. E Jesus chama esse homem para ser um discípulo. Aqui há uma lição preciosa para nós. Jesus chama todas as pessoas, indiferentemente, indistintamente de quem são e de onde estão, mas ninguém que vai à pessoa de Jesus, na presença de Jesus, permanece como está. Há uma teoria hoje por aí que declara que o amor de Jesus, o amor de Deus, recebe todas as pessoas, mas se esquece de dizer, isso é verdade, é claro, é bíblico, mas se esquece de dizer que cada pessoa que vai à presença de Jesus, ela é transformada, deixa a vida de pecado, deixa a vida errada e passa a viver a vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Jesus então entra agora na casa de Mateus, que oferece um banquete a Jesus, aos seus discípulos. Possivelmente vários colegas de profissão ali da coletoria estavam nesse banquete também. E ele é condenado pelos escribas e fariseus por comer com os pecadores. Jesus, então, ele responde dizendo, os doentes é que precisam de médico, os sadios, os sãos não necessitam de médico. Ele faz uma afirmação linda, maravilhosa. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Como é que nós nos sentimos? Como é que nós olhamos para nós mesmos e nos percebemos? Como justos, que nem aquele fariseu da parábola, que fazia uma lista de todas as coisas corretas que ele fazia. Lembre-se que na parábola ele sai da presença de Deus sem ser abençoado. Já o publicano, que não se considerava merecedor de absolutamente nada, um miserável que não tinha direito nem sequer de falar com Deus, ele não se via em direito algum, ele só pede misericórdia. E a parábola de Jesus, contada por Jesus, diz que ele desceu justificado para a sua casa. Como é que nós chegamos à presença de Deus? Cheios da nossa autossuficiência, da nossa justiça, da nossa correção, porque fazemos isso, aquilo? Ou nós chegamos como aquele publicano, reconhecendo que necessitamos da misericórdia de Deus? Eu espero que esse seja o nosso caso, que em nenhuma circunstância o senso de justiça própria se coloque entre nós e Deus, porque ele nos afasta de Deus. A outra história, que é a terceira, e é, portanto, a história central desse primeiro bloco de 5, está em capítulo 2, 18 a 22, e introduz o tema do jejum. E é interessante que, olha como elas se conectam. Eles estavam num banquete na casa de Mateus e agora entra a sessão do jejum. E os escribas e fariseus condenavam e desprezavam a Jesus porque ele não jejuava junto com seus discípulos, ao passo que os próprios fariseus e os discípulos de João Batista, estes sim, jejuavam. E eles entendiam que isso era mérito diante de Deus. E Jesus, então, ele responde com uma ilustração ou uma parábola
onde ele compara a sua presença a uma festa de casamento. Ele diz, olha, quem vai a uma festa de casamento e na presença do noivo, ele vai jejuar? Não, ele vai jejuar depois que não estiver mais com o noivo. Então Jesus diz, olha, quando o noivo for tirado, meus discípulos vão jejuar. Ele faz aqui uma profecia a respeito da sua morte, que ele não estaria o tempo todo. Mas naquele momento era tempo de alegria, era tempo para desfrutar. E Jesus ainda usa mais duas ilustrações para contrastar os seus ensinos com os ensinos dos escribas e fariseus. Ele diz, quem é a pessoa que tendo um vinho, uma calça, um tecido velho, uma roupa velha, vai colocar nela um remendo novo, ou tendo um vinho novo, vai colocar num odre velho. Então aqui Jesus está fazendo um contraste, dizendo que aqueles homens, lamentavelmente, tristemente, haviam tornado a religião, a prática religiosa deles, em panos velhos, em roupas velhas e odres velhos. E Jesus chegava agora para mostrar, para apresentar algo novo. Não novo em sua essência, mas num formato novo para recordar a verdadeira essência da religião que Deus desejava que eles vivessem. E aqui cabe também para nós uma reflexão. A verdadeira religião, por mais correta que seja, pode também se tornar trevas na vida de alguém. Pode ser na minha vida, pode ser na sua vida. Se nós perdermos de fato a percepção de qual é a essência da verdadeira religião, que é a comunhão com Cristo, que é o foco nas pessoas. Aqueles homens tinham foco unicamente no formalismo, no ritualismo e não numa religião de essência. Espero que a nossa religião, a minha religião e a sua religião, seja uma religião de essência, uma religião marcada por essa alegria da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Aqui fechamos a lição da segunda, vamos avançar para a terça-feira, onde vamos ver as duas histórias que complementam este primeiro bloco. A primeira história nos coloca, mais uma vez, Jesus em embate com os escribas e fariseus a respeito da guarda do sábado. Aqui os escribas, eles surpreenderam Jesus e os seus discípulos passando por meio de um campo onde havia milho e os seus discípulos estavam colhendo espigas e comendo num dia de sábado. E os escribas e fariseus o condenaram. E condenaram Jesus porque Jesus não repreendia os seus discípulos. Ele disse, olha, vocês se esqueceram de Davi. Quando precisou, quando teve fome numa necessidade, ele foi ao templo e o sacerdote lhe entregou os pães da proposição que não era permitido dar a ninguém. Então, Jesus disse, não se esqueçam, o sábado não foi feito, o homem não foi feito por causa do sábado, sim, o sábado por causa do homem. E para que vocês saibam, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Que declaração linda! Aqui a questão do sábado nos desperta, queridos amigos e irmãos, uma reflexão muito especial, porque nestes dias modernos, há muitos adventistas do sétimo dia, muitos cristãos que guardam o sábado estão perdendo a noção da santidade real do sábado. O sábado é de pôr do sol, de sexta-feira a pôr do sol do sábado, e é um dia separado para que nós tenhamos uma comunhão especial com Deus, especial com nossa família, com os nossos irmãos de fé, e também tenhamos e busquemos oportunidades para compartilhar nossa fé fazendo bem a outras pessoas. Este período de 24 horas, ele é um antegozo daquilo que nós vamos experimentar no céu. Assim que este dia deve ser um dia de alegria, de contentamento, de descanso físico, mental, espiritual, de renovação para nós em todos os aspectos. Como é que tem sido a nossa experiência com o sábado? Será que nós fazemos do sábado um peso como fizeram os escribas e fariseus, colocando, tantas regras daquilo que não se podia fazer e perderam a noção da essência do mandamento? Lembra-te do dia do sábado, lembra-te do teu Criador. Lembra que você é criatura e Deus é o seu Criador. Muito bem, passando agora para a quinta história, vemos em Marcos 3, de 1 a 6, Jesus novamente numa sinagoga. E nesta oportunidade ali está um homem com a mão ressequida. E Jesus, ele vai
curar este homem. Mais uma vez o assunto do sábado. Como dissemos, o tema paralelo aqui é o sábado, Jesus vai curar aquele homem. E ele pergunta, será que é lícito fazer bem aos sábados ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles não responderam nada. E Jesus curou aquele homem. Mais uma vez o tema do sábado foi trazido aqui, o embate aconteceu, eles não responderam a Jesus, mas saíram dali. Diz o verso 6, eles foram conspirar com os herodianos. Fariseus e escribas eram uma espécie de uma classe acadêmica da sociedade judaica. E os herodianos eram um partido político que apoiavam Herodes, e os fariseus não se davam com os herodianos, mas quando o embate com Jesus se tornou acirrado de tal maneira, eles buscaram o apoio de um partido político que eles não concordavam e não apoiavam para que se unissem a eles neste propósito de tirar a vida de Jesus. Olha que coisa triste, que coisa terrível. Jesus, ele cura aquele homem, ele faz o bem e nos ajuda também a lembrar que muito mais importante está a essência da religião, mais uma vez. E aqueles pobres fariseus e escribas que estavam condenando Jesus por violar o quarto mandamento do sábado, com a sua conspiração, estavam violando o sexto mandamento e nem por isso eles se davam conta. Pergunto para nós terminarmos aqui a lição da terça-feira. Como estes aspectos que nós recordamos nessas duas histórias, Jesus e os seus discípulos colhendo as espigas no sábado, a cura deste homem da mão ressequida dentro da sinagoga no sábado, como esses dois episódios nos ajudam a recordar a importância do princípio do sábado em nossa vida, que fiquemos em nossa mente e nosso coração com o desejo de cada vez mais dedicarmos este período de tempo da melhor forma possível para estreitarmos nosso relacionamento com Deus e com a humanidade, com o nosso próximo. Aqui fechamos a lição da terça-feira. Vamos avançar para a quarta-feira, onde nós vamos ver, quarta e quinta, duas histórias em formato sanduíche, a parte 1 e a parte 2. Então, nós agora, o autor aqui da lição, ele pula os versos 7 até o 19, e então retoma no verso 20, com o trecho intitulado aqui na minha Bíblia, a blasfêmia dos fariseus, que vai concluir com a família de Jesus. Então, mais uma vez aqui, nos é dito que Jesus foi para casa. E, não obstante, a multidão novamente afluiu, de tal modo que estava tão intensa a atividade que eles não podiam comer. Aqui há uma interrupção desta primeira história, porque ela se interrompe exatamente, perdão, não aqui, mas no verso seguinte, dizendo com as seguintes palavras: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Então aqui Marcos interrompe e ele vai retomar a questão dos parentes de Jesus no verso 31. E agora começa a segunda história, a segunda parte dessa história. Muito bem. O que o autor chama de a primeira história em formato sanduíche é considerada também como tem uma parte interna e uma parte externa. A história externa fala exatamente sobre os parentes de Jesus, quando Marcos começa contando, interrompe e retoma. E a porção interna do sanduíche é a história que vai se seguir e que vai nos apresentar um tema muito importante, que é a questão de uma acusação terrível que os escribas e fariseus fizeram a Jesus, porque o verso 11 aqui do capítulo 3, que não está nesta porção, diz que os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e falavam, tu és o Filho de Deus. E eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder dos demônios. É que Marcos não conta a história de uma expulsão
de demônio contada por Mateus, que vem exatamente antes. Então, temos em vista que ocorreu essa demonstração de poder de Jesus sobre as forças do mal, e tendo ocorrido isso, os escribas e fariseus agora acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder dos demônios. Isso está lá em Mateus 12, 22. Então Jesus, ele começa a falar algumas, no seu método, na sua forma de ilustrar e por parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? E ele vai dizendo, se um reino estiver dividido contra o mesmo, tal reino não vai subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não poderá subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. E ele então diz, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os seus bens, sem primeiro amarrar esse valente, o dono da casa, então vai saquear. Então Jesus agora vai para esta afirmação, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre. Que coisa interessante. Aqui Jesus responde àqueles homens, mostrando a incoerência deles de acusar a Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Como isso é possível? E agora Jesus toca num ponto muito sensível, porque eles estavam cada vez mais endurecendo o seu coração para rejeitar a Jesus. E esse endurecimento contínuo os levaria a ficar excluídos das bênçãos de Deus e da atuação do Espírito Santo. E aqui Jesus traz o tema do pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado consiste da progressiva resistência à verdade, resultando num afastamento completo de Deus. Esta resistência, esse endurecimento contínuo. E se uma pessoa chega a pensar e se preocupar, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Esse é um sinal de que você não pecou, porque você está sensível à voz de Deus. Quem peca contra o Espírito Santo não pensa dessa maneira. O coração vai se endurecendo cada vez mais, a consciência vai ficando cauterizada e a pessoa não pode mais ser convencida pelo Espírito Santo, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado para o qual não há perdão, não porque Deus não possa perdoar. Deus pode perdoar todos os pecados, mas a pessoa se coloca numa situação fora do raio de atuação de Deus, fora da atuação de Deus, por endurecer o seu coração. Interessante, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, verso 10, ele chega a mencionar que aqueles que serão vítimas da obra do iníquo são aqueles que não amaram a verdade. O comentário bíblico adventista afirma que eles não só não amaram a verdade, como tiveram ódio da verdade, fecharam o seu coração. Assim que o pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento contínuo da mente, da consciência, até que a pessoa feche totalmente as portas para a atuação de Deus na vida dessa pessoa. E sendo assim, este é o pecado contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo, por mais que tente trabalhar com essa pessoa, ele não é alcançado. Eu gosto de usar uma ilustração, eu gosto muito de rádio, e quando você está sintonizado em uma determinada emissora e vai se distanciando dessa emissora, o som dessa emissora vai ficando praticamente sem possibilidade de ser ouvido, e começam ruídos, e você se afasta mais até que você perde o sinal da emissora. Toda ilustração não é perfeita, mas ela nos ajuda a entender. À medida com que nós nos afastamos de Deus em direção ao pecado e rejeitamos a Deus, rejeitamos os apelos de misericórdia de Deus, os pedidos do Espírito Santo para que nós regressemos, nós vamos endurecendo o coração até o ponto em que não há mais retorno, porque o coração se endureceu completamente e a consciência ficou cauterizada. Deus não desiste de ninguém. Ele continua tentando o tempo todo. Não desiste de você, não desiste de mim. E Ele espera que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e à sua obra. Temos sido nós sensíveis, temos reconhecido os nossos pecados, que o Espírito Santo nos convence, pedimos perdão por isso. Muito bem,
fechamos aqui a primeira parte da história, começamos com a aparição lá da família de Jesus, viemos para esse momento em que Jesus expulsa o demônio, embate com os fariseus, e esta declaração de Cristo, e agora voltamos para concluir, acompanhar Marcos na conclusão da segunda história, da segunda parte da primeira história. Então, por que os parentes de Jesus foram ao seu encontro? E aqui nos é dito que chegaram a mãe de Jesus, os seus irmãos, e pediram para falar com ele. E Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai. A lição nos dá algumas dicas para compreendermos a reação de Jesus, especialmente os irmãos de Jesus. Eu acho que eles convenceram Maria, de tanto que alugaram a cabeça dela, falando. Eu imagino que eles convenceram Maria também por isso. Eles queriam que Jesus vivesse uma vida de conformidade com os líderes da nação, os fariseus e os publicanos. E todas as vezes que Jesus entrava em atrito, conflito, eles se sentiam mal por isso e não apoiavam Jesus e criticavam Jesus. E quando viam Jesus envolvido com tantas atividades que nem tempo para comer ele e os seus discípulos tinham, eles foram até Jesus com o objetivo de tirar Jesus daquele ambiente, de tirar Jesus dali. Mas talvez até tivessem alguma intenção positiva, mas ao fazerem isto, eles estavam interferindo na obra de Cristo. Queriam tirá-lo do seu ministério, afastá-lo das suas atividades, afastá-lo do seu ministério. E Jesus, então, ao mencionar estas palavras, que se encontram na lição da quinta-feira, por mais estranho que pareça, Jesus não estava desprezando sua mãe e seus irmãos, mas ele está dizendo o seguinte, que tem algo que vai além do valor sanguíneo, que é fazer a vontade de Deus. Se nós estabelecemos como prioridade buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas se nós colocamos outras coisas em primeiro lugar, então certamente perdemos essa noção de prioridades. E aqui há também uma lição para nós importante, que Jesus precisou realizar o seu ministério sem ter o apoio dos seus irmãos. Só depois de sua morte eles se converteram e compreenderam. Maria talvez tenha passado por uma dificuldade ou outra, mas ela sempre apoiou o ministério de Jesus. Mas eu não sei da sua experiência, talvez você esteja vivendo uma profissão de fé em que você não tem apoio da sua família, não tem apoio dos seus parentes. Então, olhe para essa história de Jesus. Conforte-se, console-se com aquilo que Jesus viveu sem ter o apoio dos seus irmãos, pior, com a crítica de seus irmãos. Então, seja firme, meu querido irmão, permaneça firme e fiel na sua profissão de fé, mesmo que você não tenha o apoio da sua família. Lembre-se, você tem o apoio de Deus e pode ter também o apoio de muitos irmãos nesta nossa caminhada, irmãos de fé e não irmãos de sangue. Muito bem, fechamos aqui a quinta-feira e vamos agora para a conclusão, o chamado estudo adicional, que chegamos à sexta-feira. E aqui eu quero fazer um destaque para o texto de Ellen White, do Desejar Todas as Nações, onde ela se refere aos homens que foram espreitar Jesus. Ela diz o seguinte: os espias não ousaram responder a Jesus na presença da multidão por temor de se envolverem em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. Em vez de violar suas tradições, deixariam um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo do proprietário, caso assim fosse negligenciado. Portanto, maior era o cuidado que manifestavam por um animal do que por uma pessoa, criada à imagem divina. Isso ilustra a atuação de todas as religiões falsas, escrevem a serva do Senhor. Criam no ser humano o desejo de exaltar-se acima de Deus. Mas o resultado é degradá-lo, escreve ela, degradá-lo abaixo dos seres irracionais. E ela então, eu não conclui o parágrafo, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que pertencia na criação e lhe é restituída em Cristo. Que nós, na nossa prática religiosa, jamais venhamos perder o senso
da soberania de Cristo. Nas perguntas para consideração, eu quero destacar uma pergunta. A igreja pode ser uma família para pessoas rejeitadas por familiares biológicos? Quero terminar com essa reflexão. Que Deus nos abençoe e abençoe os nossos muitos irmãos que sofrem intolerância dentro de sua casa, por aqueles que sofrem intolerância ao viverem o cristianismo em lugares onde não há liberdade religiosa. Estima-se que 360 milhões de cristãos são perseguidos por causa de sua fé. Para muitos de nós, eles são anônimos, talvez você conheça alguém. Mas seja como for, se a sua experiência é esta de sofrer intolerância e perseguição por causa de sua fé, dentro de casa ou fora da sua casa, lembre-se, o Senhor Jesus está com você, os seus irmãos de fé estão com você. Que Deus nos abençoe, que lição abençoada. Espero que você, ao recapitular a lição na sua igreja, você seja ricamente abençoado e que nós possamos continuar crescendo em fé e conhecimento na palavra de Deus. Quero terminar com uma oração. Convido você a fechar os olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por este espaço dedicado à lição da Escola Sabatina, que o Senhor nos abençoe a crescermos em graça e conhecimento e, sobretudo, a vivermos uma religião verdadeira, de essência, com a graça de Cristo dominando em nosso coração. Fica conosco e se alguém entre nós sofre intolerância por causa de sua fé, que seja fortalecido com esta lição, seja fortalecido pelas orações de seus irmãos e pelo apoio desta família de fé. Eu peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Nos vemos na próxima semana.